Bom, pessoal, hoje eu vou dar um resumo para vocês do material que eu enviei lá no grupo do WhatsApp. O que são os números naturais? Os números naturais é o conjunto dos números que a gente conhece, usados na contagem. Né? O primeiro deles é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Os três pontinhos indicam que o conjunto dos números naturais é infinito. Então, o número 1472, nós temos 1473. Esses são os números usados na contagem, são chamados de números naturais. O que é antecessor de um número? Então, por exemplo, eu falo assim, quem é o antecessor do número 9? O próprio nome diz, é o antecessor, antes, lembra a palavra antes. Quem vem antes do 9? É o 8. Então, no caso, eu falo assim, quem é o antecessor do 9? É o 8. Por exemplo, vamos pensar um número aí um pouquinho maior, 1472. Quem é o antecessor do 1472? É o 1471. É como se, para eu achar o antecessor, eu tivesse que tirar uma unidade no número. Então, para eu descobrir o antecessor de um número, nós temos que tirar 1. Da mesma forma, a palavra sucessor é bem parecida com a ideia do antecessor, só que a ideia é que é sucessor, sucede, vem depois. Então, por exemplo, quem é o sucessor do número 9? É o próximo número, é o 10. Para eu achar o sucessor de um número, eu somo 1. Então, se para achar o antecessor eu tiro 1, para achar o sucessor eu somo 1. Somar 1. Então, por exemplo, eu quero achar o sucessor do... Vou pôr um pouco mais para cima para caber aqui. 9, 10. Para eu achar o sucessor do número 491. Eu somo uma unidade, vai ficar 492. E assim por diante, certo? Agora, para a gente descobrir números consecutivos, também é muito simples. Vamos pensar na ideia, por exemplo, quem são os consecutivos do número 9? Eu vejo quem vem depois. Quem vem logo após o 9 é o 10. Quem vem logo após o 10 é o 11. Quem vem logo após o 11 é o 12. E assim por diante. Então, quando eu falo, eu quero os 3 números consecutivos depois do 9. Eu falo, é o 10, 11 e o 12. Então, vamos pensar em números maiores. O consecutivo do número 291. Então, os dois próximos consecutivos é o 292, 293. Então, a ideia de consecutivo lembra a ideia de sequência, os próximos, certo? Outra ideia, números pares e ímpares. Então, números pares, todo mundo já sabe, né? Como são os números pares? A gente até brinca, né, quando a gente tira 2 ou 1, né? Para o ímpar, quer dizer, 2 ou 1 não, para o ímpar. A gente conta, né? Geralmente conta par, ímpar, par. Só que, basicamente, os números pares são quem? É o 0. Na verdade, o 0 não é par nem ímpar, mas o número que termina em 0 é um número par. 2, 4, 6 e 8. E assim por diante. Então, o 10. O 10, na verdade, termina em 0. Então, quem é o próximo número par depois do 10? É o 12. Se eu olhar para o 12, ele termina em 2. Próximo, 14, termina em 4, 16 e assim por diante. Então, para eu saber se o número é par ou ímpar, eu olho para o final do número, para a casa da unidade. Se a unidade for 0, 2, 4, 6 ou 8, o número é considerado par. Agora, os ímpares. Os ímpares são os que não estão aqui, né, em cima. Se os pares são esses, os ímpares seriam o 1, o 3, o 5, 7, 9 e aí assim por diante. O 11, por exemplo, ele é considerado ímpar porque ele termina em 1. O 13 também considerado ímpar porque termina em 3. E assim sucessivamente. Olha como a gente usa a palavra sucessivo, né?
sucessivamente, que sucede, que vem depois. Então, essa é a ideia de números pares e ímpares. Nós podemos também representar os números naturais uma reta numérica. O que é uma reta numérica? É uma reta numerada, certo? Então, nós temos aqui uma reta. O que nós vamos fazer? Eu coloco um início aqui, chamado de origem. Tem no PDF escrito isso aí. A origem é o zero, certo? Então, podemos escrever assim, ó, origem. E assim podemos, separadamente por igual, não. Separando igualmente, eu posso fazer uma escala aqui. Por exemplo, eu vou usar a escala nos números naturais, né? 1, 2, 3. Eu posso pôr 5 aqui? Não, eu vou pôr o 4, porque é a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim sucessivamente. Ó, a palavra sucessivamente sendo falada de novo aí. Infinitamente, por isso que aqui tem uma seta indicando que vai para o infinito, certo? É comum nós fazermos, às vezes, uma reta numérica pulando de 10 em 10. Então, por exemplo, eu vou fazer aquela um pouco menorzinha. O que é importante na reta numérica? Nós dividirmos igualmente. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reta numérica pulando de 10 em 10. Eu não posso fazer, por exemplo, um espaço aqui, desse jeito, e aqui um espaço assim, ó. Não posso falar, por exemplo, que é 10, 20, aqui é o 0, né? 0, 10, 20 e eu coloco 30 aqui. Por quê? Porque o espaço aqui, olha, entre o 20 e 30, tá muito grande em relação a esse primeiro espaço. Tem que ser proporcional, tem que ser do mesmo tamanho. Então, eu vou colocar onde? Vou colocar espaçamento aqui bem parecido com o anterior, né? Então, 10, 20, 30. Parecido não, igual. O que eu tô fazendo a olho, a gente faz mais ou menos igual. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu fazer isso aqui, colocar os 50 aqui, eu sei que nessa parte aqui é o 40. Se eu quisesse posicionar o 45, aonde eu ia colocar o 45? Eu ia colocar exatamente no meio, entre o 40 e o 50. Eu ia colocar aqui, ó, 45. E assim por diante. Então, a reta numérica lembra, na verdade, uma régua, né? Ela é a forma como a gente pode localizar os números naturais numa reta. Isso é muito importante, a gente, quando for aprofundar os estudos, ver os números inteiros, os números racionais, vai ser muito importante a gente saber relacionar a ideia dos números na reta numérica, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp que eu tiro dúvidas de todos. Bons estudos para todos!